Então, gente, como a gente viu na postagem anterior, muitas pessoas usam marcadores temporais como forma de iniciar um planejamento ou iniciar a execução de um planejamento para atingir uma meta. O que leva a gente a pensar que, de certa forma, todos temos alguma experiência com a elaboração de metas, com a criação de um planejamento para conquistá-las e depois no feedback, se a gente foi bem sucedido ou não. E nesse feedback entra a questão de que, para alguns, a experiência acumulada com todo esse processo pode ser positiva e para outros nem tão positiva assim, ou até bem negativa. Então, para alguns, isso pode ser algo entusiasmante, no qual a pessoa vai se engajar, vai se dedicar, vai focar no processo, delimitando ali um tempo para pensar na execução, no que ela vai fazer, no como ela vai fazer. E para outros pode ser um processo dolorido, angustiante, onde a pessoa vai entrar muitas vezes numa espiral de autocrítica, de dúvidas a respeito da capacidade dela em lidar com a situação, levando ela muitas vezes até a abandonar o processo como um todo. Então, nesses casos onde a gente percebe a criação de uma meta como algo que é gatilho para pensamentos automáticos, emoções negativas, acho que vale um exercício de autorreflexão para a gente tentar identificar o que ali pode estar causando esse desconforto, o que pode estar alimentando essas emoções negativas e esses pensamentos. E quando a gente faz esse exercício de autorreflexão de forma honesta, muitas vezes a gente vai identificar expectativas irreais, expectativas com as quais a gente não tem uma real capacidade de levar elas adiante da maneira que a gente está imaginando. Por exemplo, assim, na virada do ano eu me proponho ir à academia 5 vezes durante a semana, perder 30 quilos ao longo do ano, evitar comer açúcares, enfim, fazer a restrição de algum tipo de alimento, e lançando isso, me propondo a isso, mas sem pensar muito em como eu vou executar isso, se é possível executar isso da maneira com que eu estou pensando. Daqui a pouco eu não vou ter 5 turnos disponíveis, eu não vou ter 5 momentos disponíveis aonde eu vou poder ir na academia. Ou eu sou, um comedor de doce inveterado e não vou conseguir simplesmente deixar de comer doces porque eu me propus na virada do ano. E isso talvez me leve a não conseguir perder os 30 quilos que eu estava imaginando. Então, quando a gente faz esse olhar para dentro e identifica quais as nossas expectativas, de que maneira a gente está pensando essa meta, como a gente está imaginando que as coisas vão acontecer, a gente pode identificar ali vários fatores a serem trabalhados antes da gente iniciar o planejamento da meta propriamente dito. Então, quando a gente for sentar uma planilha ali para então eu vou fazer assim, 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 para chegar lá onde eu quero, a gente tem que estar muito bem resolvido com aquele assunto. E a gente tem que estar consciente também das dificuldades que a gente vai encontrar, dos percalços que a gente pode encontrar pelo caminho, dos pontos positivos que a gente tem ao nosso lado, dos pontos negativos que a gente vai ter que lidar, para não permitir com que daqui a pouco uma meta mal elaborada faça com que a gente fique questionando nossa capacidade ou daqui a pouco permitindo com que isso afete negativamente a nossa autoestima. Então, o que a gente pode fazer nesse caso? Ao invés da gente pensar uma meta muito grandiosa, beirando um ideal, algo que dificilmente a gente vai conseguir conquistar, a gente pode pensar em termos de metas menores, em termos de metas que sejam mais amparadas no que é possível no nosso dia a dia, ao invés de metas criadas a partir de um ideal daquilo que a gente deseja. Então, pensando nesses termos, uma série de metas menores bem executadas vão levar a gente com muito mais segurança no objetivo que a gente quer chegar. Porque a cada meta conquistada com sucesso,
isso vai se somando em um reforço positivo da nossa autoconfiança e até da nossa autoestima, da nossa capacidade de conseguir lidar com essas situações e na nossa capacidade de conseguir conquistar aquilo que a gente está se propondo. Então, pessoal, antes da gente iniciar o processo de planejamento propriamente dito, eu acho que tem algumas perguntinhas que a gente pode estar se fazendo para nos auxiliar a identificar possíveis gatilhos, possíveis elementos que vão nos atrapalhar ali adiante ou que podem nos levar a ter uma experiência negativa com aquela meta que a gente está se propondo a atingir. E a primeira é quais são os sentimentos, quais são as emoções, pensamentos, preconceitos que a gente pode ter relacionados ao assunto em questão, relacionados àquela meta que a gente está se propondo. E a partir disso a gente pode pensar também quais são os elementos, quais são os dados ali concretos nos quais esses sentimentos, esses pensamentos, essas crenças estão se baseando. Então, se eu olhar para o meu passado, eu vou encontrar situações que me levam a pensar que sim, esse medo é real, esse receio é real, ou daqui a pouco eu vou identificar que são pensamentos, que são sentimentos que vêm de informações mais baseadas, talvez, na imaginação, no medo de que algo não dê certo, do que propriamente em uma situação que ocorreu. E, ao mesmo tempo, a gente também pode estar se perguntando se existem elementos que contradizem essa maneira de pensar. Por exemplo, assim, eu olho para o meu passado e eu encontro uma situação onde efetivamente não deu certo um planejamento. Mas aí eu vou olhar um recorte maior daquele meu passado e eu vou perceber que, a partir daquela situação, eu identifiquei o que não deu certo e corrigi isso, aprimorei a minha maneira de planejar metas e, a partir dali, eu só tive resultados positivos. Assim como também, se daqui a pouco eu identifico que o medo é imaginário, ele não está se baseando em algo que efetivamente aconteceu, mas sim em algo que eu imagino que possa acontecer, eu posso também buscar na minha história elementos que me ajudem a ter confiança de que eu vou conseguir lidar com essa situação, mesmo que dentro dela aconteçam situações aconteçam coisas que podem ser difíceis ou que daqui a pouco podem atrapalhar um pouquinho a execução do que eu havia planejado. E na semana passada eu fiz uma pergunta lá nos stories se as pessoas estavam familiarizadas com o método SMART. Alguns responderam que sim, mas a grande maioria respondeu que não. Então, no que consiste esse método? Ele foi criado pelo seu George Doran, que era consultor e ex-diretor da Washington Water Power Company. Então, ali trabalhando nessa empresa, ele identificou uma dificuldade dos gestores em planejar metas, em executar esse planejamento, em atingir resultados que trouxessem ali um lucro mais substancioso para a empresa. Então ele escreveu esse artigo e ele lançou ele em 1971 com o título de There's a Smart Way to Write Management Goals and Objectives, sendo ali o SMART um acrônimo, né, um trocadilho com a palavra smart em inglês, que significa inteligente, esperto. Né? E essa sigla, ela teria ali o seu significado em specific, measurable, attainable, realistic e time-based, que significa o quê? Esse método de planejamento, ele precisa se basear em algo que é específico, que é mensurável, que é atingível, que é realista e baseado em uma janela de tempo coerente com aquilo que está sendo proposto. Então, partindo para olhar para cada um deles individualmente, começando pelo específico. Quando a gente pensa em algo, a gente procura pensar da maneira mais específica possível.
como a gente vai fazer, de que forma, onde, quando eu vou ter ajuda, eu não vou ter ajuda, quais as dificuldades, quais caminhos, quais elementos, o que compõe o universo daquilo que eu estou me propondo a realizar. E eu vou tentar preencher, eu vou tentar responder essas perguntas e preencher esse universo com o maior número de informações que eu tiver disponíveis no momento. O próximo ponto, mensurável. Ele justamente é isso, como eu vou medir, como eu vou avaliar o processo, como eu vou buscar referências para ter um feedback do quanto eu estou avançando na execução daquilo que foi proposto. Essas referências existem, elas não existem? Quais elementos ali dentro desse universo que eu montei a respeito do que eu quero atingir, da meta que eu quero atingir, quais elementos podem servir como referência para eu estar medindo o meu progresso. O próximo item, que é o atingível, então, assim, eu tenho um universo específico, recheado de elementos, dos quais alguns eu vou usar como marcadores para avaliar o meu progresso, e agora eu passo para o próximo item, onde eu vou identificar se eu tenho as ferramentas necessárias para executar aquilo que eu estou me propondo. Se eu tenho elas, se são suficientes, e se eu não tenho, quais ferramentas eu preciso adquirir para executar o planejamento para atingir aquela meta. Próximo ponto, realista. Então, eu tenho o universo, eu identifiquei os marcadores para avaliar o meu progresso, eu tenho as ferramentas e eu pensei tudo isso de uma maneira realista. O que eu estou me propondo pode ser conquistado com tudo que eu tenho até o momento, ou eu estou pensando grande demais? Ou eu estou me propondo algo de uma maneira, formatado de uma maneira na qual eu não vou conseguir atingir? E se for o caso, eu consigo fazer adaptações, eu consigo fazer mudanças para trazer esse planejamento, essa meta, para dentro de um patamar realista e atingível, ou talvez eu precise voltar à prancheta e recomeçar o processo de planejamento. E o último item é o temporal. É a janela de tempo que a gente vai ter para executar todo esse planejamento. Então, a gente pode, uma dica é começar do fim para o começo, pensando todas as etapas e pensando elas dentro de uma janela temporal que seja adequada à complexidade do projeto. Então, não adianta daqui a pouco me propor a fazer um monte de coisas em um período que não vai me permitir dar conta de todas essas coisas. Então, o tempo no qual a gente pensa o projeto tem que ser adequado à nossa capacidade de conseguir lidar com todas as variáveis envolvidas ali de maneira satisfatória dentro dessa janela temporal. Então é isso, gente. Espero que essa série de vídeos tenham ajudado um pouco na questão das metas, e se daqui a pouco for um assunto de interesse, a gente pode retomar ele, a gente pode retomar daqui a pouco com outros modelos a serem ali usados como referência, e espero que vocês tenham gostado e que vocês possam estar usando um pouquinho dessas coisas aí no dia a dia de vocês.